Oi, hoje eu vou contar a história do Samucage. Muito tempo atrás eu contei uma história do Samucage, mas aquela era infantil. Tem 3 histórias: a infantil, que não é a história verdadeira, a terceira que eu vou não, a segunda eu vou contar agora, que é quase a verdadeira, que é a metade, e a terceira que é a verdadeira história, mas é pesada. Se vocês quiserem que eu conte a pesada, eu posso contar, mas tem que ser 5 likes para contar. Hoje eu vou contar a história, tudo do começo até o fim. Tudo começou há 3 anos atrás, que era 2020, o ano que ele nasceu. Não, 2020 não. 2020, quando ele estava crescendo, né? Ele estava muito indo para a escola, ele estava muito apressado. Não tinha tantas esperanças que ia conseguir passar a prova. Era fim do ano. Até que um dia antes da prova, ele, às 3 horas da manhã, ele foi para uma casa que se chama eles foi para uma floresta. Então quando eles para encontrar uns amigos, que eram o Guilherme e o Matheus. Eles eram muito amigos, já eram amigos desde o primeiro ano. O Samucade tinha esquece. Ele tinha ele tinha 12 a 13 anos, já ia fazer 13 anos. Mas aí alguma coisa aconteceu. Quando eles foi se marcar, tinha uma coisa caindo do céu e ia cair na casa do João. Não é o João, não é aquele João Gabriel, não é o João Gabriel, amigo do Samucage. Era o João, amigo do seu Zé. Era o seu João. O seu João já estava dormindo, né? Porque era na madrugada. Até que caiu. O seu João não se feriu tanto. Mas aí ele ficou com uma alma. Trocou de almas. Quando dentro daquilo, como eu falei, tinha almas que se espalhavam pelo mundo em troco de revolta. Há muito tempo atrás, tinha no século I, tinha uma batalha o, com o planeta Terra e os outros planetas, que era o planeta Terra estava com Marte e Júpiter, e os outros estavam com Sol, anão vermelha e anão marrom. Era planetas versus. Tinha mais planeta na equipe da Terra, mas era planetas versus estrelas. Então, quando teve isso, tinha pessoas morando lá e eles queriam revolta. Então, eles fez. O mundo ficou todo destruído, não tinha mais nada para fazer. Então, hoje foi o dia da derrota. Todo mundo foi para lá ver o que tinha acontecido. A árvore estava caindo, estava muito. O mundo parecia, a floresta parecia igual ao século I.
toda destruída. Mas aí, mas eram almas de outros planetas e séculos. E aí, aqui o seu João era perfeito pro Samukaji. Não é, mas o nome, uma coisa que eu ia falar, o Samukaji não se chama Samukaji, ele se chama Samuka. Não é o nome verdadeiro dele. Na história pesada, que é o nome dele verdadeiro. Eu não vou contar para não tirar, para vocês não ficarem ansiosas. Então, vamos continuar. A alma que se chamava, que estava dentro do seu João, era não, era Samukaji. O Samukaji era o único que era o mais forte. Mas aí quando se soltou no dia seguinte, o Samukaji não estava mais legal. Ele estava com uma aparência muito ruim. Parecia ele estava pálido. E a alma estava procurando. Mas aí, quando na noite seguinte, a alma, o Samukaji, né, que é a alma, ele estava procurando outras pessoas quanto isso. Ele foi batendo no Samukaji despercebido. Aí, quando ele fez, a alma antiga do Samukaji saiu. E ele foi para a floresta e tinha um lago perto dele. A alma saiu e ele não via mais nada. O coração dele não estava batendo mais. E ele via tudo preto e branco. Até que ele caiu numa poça. A alma Samukaji foi lá para tentar pegar dados de algumas coisas. Nenhuma pessoa se sabe como que é a verdadeira aparência, mas ninguém quer saber daquele lago, só quer saber de vingança. Capítulo 2. A completa transformação. Estamos aqui para o capítulo 2. Essa história vai além dos limites. Quando o Samukaji caiu, a alma entrou dentro dele, que era como o centro de almas. Ele pegou e voltou à vida. A antiga alma dele tinha outro hospedeiro, que era o João. Não é o seu João, tá? Era o João, amigo do Jeff, que era o Jeff, depois eu conto. No meio da história que ele vai aparecer. Ele foi pra lá, aí surgiu, e ele tava com problema na alma. Era uma alma, a alma dele não estava se comportando direito. Precisava de exorcistas todos os dias na cama, gerenciando ele. Até que a alma dele fez uma mudança nele. Como se chama hoje a transformação? Samukage Big Yellow. Na tradução, amarelo grande Samu, que é Samukaji. Então, ele é o maior Samukaji que já foi visto na Terra e no universo. Ele fica às beiras das florestas do Canadá até a Flórida. Não, a Flórida não, né? Até Rússia. Então ele sempre nada essas coisas. Mas aí
Aí o Samukaji acordou meio estranho. Ele não sabia. Ele pensou que virou One Punch Barata. One Punch Barata é um herói que ele amava e sempre queria ser um deles. Aí o Samukaji realizou esse sonho. Como que ele descobriu? Fácil. Ele só levantou da poça e já começou com o olho branco. Ele não entendia o que estava acontecendo. Nem seus irmãos. Seus irmãos que era o Scorpion Box e Davi Ninja, não sabe, já tinha esses poderes. Scorpion Box é o poder do Ender Dragon, que é dragões. E o Davi Ninja não é ninja. Eu não entendi também quando foi criar a história. Eu tava louco na cabeça. Há muito tempo atrás. E ele era o poder do igual Thor, dos raios. Mas e dos relâmpagos, né? Não, relâmpagos. Então, não é relâmpago Marquinhos. Mas vamos continuar. Quando ele foi já pra escola, porque ele já estava atrasado, já era 8 horas. Então ele deu, quando era na hora do lanche, alguma coisa aconteceu. O Jeff, né, que era o arqui-inimigo da escola dele, do Samuka, ele era entre aspas, ele não era tão humano. Ele estava ficando estranho. Mas até que um dia o Samukaji se levantou. Todo dia ele sempre fica sentado, sendo zombado por todo mundo. Mas até que um dia, nesse dia, ele já ficou em frente do Samukaji, do Jeff, né? E nem falou nada, só ficou encarando a cara dele. Encarando. Até que o Jeff ficou mais assustado e foi ficar quieto no seu lugar. Isso que eu falo de nunca mexer em quem tá quieto. Então, vamos continuar. O Samukaji foi para a casa dele e até que uma hora ele recebeu e tinha outros irmãos dele, que era o Sa e só esses 4. Mas aí até que até que a mãe dele tinha ia nascer uma bebê. Sim, ela se chamava Aninha. A aparência dela era robótica e ela gostava muito de cores. Então, quando ela nasceu, a primeira coisa que ela falou era morte. Então, né, muito estranho para um bebê normal. Mas para essa família, é normal, né, porque eles são malucos, né? Não é, então. Eles são monstros, né? Então, não sei. Então, vamos continuar. Quando eles foram. Quando a bebê nasceu, um incêndio começou na cidade. Pum! Capítulo 3. O monstro à solta. Eu já contei que o João já foi. Agora só faltava uma pessoa. O Jeff. O Jeff era o maior arqui-inimigo. Então, por que não? Ele estava pálido, com uma faca de cozinha na mão.
pronto para atacar uma pessoa. Com sua faca na mão, com os pingos de ketchup. Era o que o Samukaji pensava. Mas aí, o Samukaji não podia fazer nada, né? Então, ele tinha que salvar. Ele não estava experiente ainda, mas uma coisa que na história fala, é verdadeira. Uma coisa, sempre o Samukaji ele estava matando mais pessoas que salvando. Então, quando ele percebeu nisso, ele encontrou a fera. O Jeff the Killer era o nome verdadeiro dele agora. Quando o Jeff the Killer chegou, aí que a história fica mais legal. O Samukaji ficou mais atento. O Samukaji ficou atento. Então, quando o Samukaji fez a pose, os olhos dele ficou branco. Sim, branco. Esse era o poder. Ele sempre, quando estava no modo ataque, sempre ficava com o olho branco. Então, quando ele ficou com o olho branco, a história ficou mais boa. Eles se atacaram. Toda hora saía pingos de sangue de alguém. Toda hora, quanto os bombeiros não tava sabendo mais de nada. O Samukaji até queria salvar, mas aí a família dele estava na China, né? Pra que estão lá? Então, ele teve que cuidar tudo sozinho nos Estados Unidos. Sim, o Samukaji nasceu nos Estados Unidos. Não me diga porquê, mas ele nasceu. Aí essa história está sendo traduzida, tá bom? Por mim. Então, quando ele começou, ele estava bem atento para os ataques. Mas aí uma coisa aconteceu. O Jeff the Killer nunca tinha feito isso antes. Desistido. Ele nunca fez isso na vida dele. Mas por quê? O Samukaji tinha uns poderzinhos, mas ele não sabia usar ainda. Só tava dando murro mesmo. Mas aí não deu, né? Mas aí o Jeff, né? Como nunca desistiu, deu um golpe baixo no Samukaji, que ficou com a perna toda vermelha. Ele estava tão machucado que nem conseguia andar direito, nem tentava ir lá. A visão dele ficava embaçada, igual quando a alma dele saiu. Então, então foi assim o capítulo 2. Pum! Capítulo 3. A alma nova. No século 20, estava tudo bom, assim, entre aspas. Ele já sabia mexer seus poderes, até que o Samukaji ganhou. Não, século 21, né? Até que o Samukaji ganhou uma luta nova. Quando ele ganhou essa luta nova, esse poder novo, uma coisa aconteceu. A mãe dele estava mais grávida ainda, cara.
Então, a mãe dele estava mais grávida. Quando aí o nome era Belouro, que é Belouro. O Belouro era a skin do Roblox, mas aquela original de menino, a original, não era só isso. E ele tinha o único poder, que era o Wolf. Eu não sei porque eu escrevi isso na história, mas tá bom. Quando ele ficou sabendo disso, ele nem gostou tanto. Mas aí um dia se passou e o Jeff the Killer apareceu na cidade de novo, mais preparado, mais com pessoas. O Samukaji não estava vendo tanta aparência assim. O Jeff estava mais aterrorizante. Não estava com uma faca normal, estava com um facão, quase com e o amigo dele estava com um machado. Então, quando ele ficou sabendo disso, ele já foi pro modo de ataque. E foi. Mas uma coisa ficou sabendo. Ele precisava de ficar calmo. Como isso? Ele recebeu uma coisa, mas não era uma coisa comum. Era uma alma nova. Quando essa alma chegou, foi muito bom, porque ela parecesse que era a verdadeira, a última alma mais preciosa que tinha na vida do Samukaji, a alma X. Pum! Quinto capítulo. A transformação X. Quando o Samukaji viu isso passando pelo céu, ele não sabia o que era e ele foi atrás. Mas aí deixou os outros cuidar do Jeff, porque eles eram mais fortes que ele. Mas aí quando ganhou, Samukaji ganhou. Quando o Samukaji chegou, né? O Alma X. Eu já teve entrado ele. Ele estava com uma aparência mais... O Samukaji estava ficando mais roxo. Não estava comportando normal. Ele estava com ele estava com olho... com um X no olho. E com os dentes, parecia que tinha milhões de dentes. Mais de 1 bilhão de dentes. Quando ele viu... E só falando, na boca do Samukaji tinha mais de 10 fileiras de dentes na boca. Até na garganta que tinha outros restos de fileira de dente. Quando ele viu, a gente ficou muito... ele ficou muito assustado pela sua forma. Mas aí que veio a coisa boa. No 2022, que foi o ano passado, aí que ele estava mais comportando mais com ele. Até que o Samukaji teve uma hora que o Samukaji estava já cansado de ficar fazendo isso. Ele sempre transformava nisso e parava. Mas o bom que eles derrotavam todos os vilões que veio pela frente. One Punch Man... Não, One Punch Man não.
e tinha coisa, Fred Krueger, até até o famoso One Punch Barata. Não era um monstro, mas ele não derrotou. Só queria um autógrafo nele. E queria lutar um pouco, né? Mas você já sabe quem ganhou, né? One Punch Barata falou pro Samukage, né? Que é o novo nome dele, que nunca precisa ser o melhor. Pra ser o melhor só precisa ser treinar muito e nunca desistir dos seus sonhos. Essa palavra ia levar para a vida dele. E a única pessoa que precisava derrotar era o Jeff the Killer, que era o atual, o primeiro monstro mais atacado e mais forte da carreira alimentar. Quando o Samukage encontrou, estava incêndio de novo. Até que ele entrou em uma casa e o Jeff estava sentado bem numa cadeira da ceia de jantar. Estava expressando uma cara mais horripilante. Estava meio assustado e ao mesmo tempo feliz. Estava com um facão na mão. E a mesma coisa que se repetiu na ponta vermelha. O Samukage pensava que era ketchup, mas não. Ele não pode mais ser igual criança. Quando isso aconteceu, o Jeff olhou para ele e só falou uma frase, hip, que significa descanse bem, e atacou. O Samukage ele se transformou no Samukage X e começou a luta. Não, ele estava sempre ganhando o Jeff, mas o Samukage deu o mesmo retruco, o mesmo jeito que ele fez há muito tempo atrás. O golpe baixo. Ele atacou com as unhas grandes dele. Ele ataca as garras, né? Grandes dele. Atacou a outra perna, pegou a cabeça e falou: não seja tolo. Tem pessoas mais fortes que você. E acaba a história, fim. Se vocês quiserem a história real, deixa 5 likes e eu faço a história real.